Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 12 de junho de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Memórias de um Suicida. Nós estamos ainda na introdução, porque essa introdução está sendo feita pela nossa querida senhora Ivone, e ela aqui está contando para a gente o trabalho dessa obra. E aqui na introdução, a pessoa que ela realmente quer apresentar para a gente é Leon Denis, que é o que nós vamos começar a adentrar hoje. Então, nós já aprendemos aqui na introdução a forma da mediunidade da Dona Ivone. Então, o que ela nos conta? Que à noite ela adormece, vai para o mundo espiritual e vê os quadros, vê as histórias. Camilo conta e ela vai vendo. E quando ela volta para o corpo, ela vai e transcreve tudo aquilo que ela viu. Então, imagina o que é alguém te contar uma história e aí você depois ter que contar essa história. Então, a gente sabe que quando a gente vai contar uma história, não é apenas contar uma história. Essa história tem que saber contar. Tem que colocar a parte romântica realmente, né? Para que possa se tornar um romance. Então, existe técnica para se escrever. E essa técnica a Dona Ivone não tinha. E o outro ponto é dar o fecho doutrinário de cada história. Então, ela sabia contar a história? Sabia. Mas ela sabia contar de forma romanceada? Não. Ela sabia fazer o fecho doutrinário? Também não. Aí que entrou Leon Denis. Tá bom? Então, ela tinha essas anotações, ela anotava as histórias, ela deixou bem claro já aqui. Mas eram histórias. Para ser apresentada a público, precisava ser revestido desses dois pontos. Transformar tudo isso em um romance, contar de forma romanceada, e também a parte do fecho doutrinário, né? Para dar aquele fecho doutrinário. Nós vamos então iniciar fazendo a nossa prece. Eu vou envolver a nossa querida amiga Aramita para fazer essa prece de gratidão. E logo depois iremos dar continuidade à introdução que foi realizada pela senhora Ivone. Graças te damos, ó Pai, pela oportunidade do encontro e do estudo. Memórias de Suicida conta a história de deveres abandonados. E hoje, por algum acaso, as lições de Jesus aproveita a oportunidade aonde estás para cumprires todos os deveres que a vida te impõe. Ajuda-nos, Jesus, ao estudarmos essa obra, para compreendermos que não há mérito, não há proteção perante a tua lei. Há onde todos nós seremos alcançados por ela quando a ela infligirmos. Mas somos alcançados por ela com a tua misericórdia. Mas ajuda-nos, Jesus, pois queremos trilhar o caminho da retidão, o caminho do dever retamente cumprido junto contigo. Ah, Jesus, mas tu sabes das nossas falhas, das nossas quedas, das nossas procrastinações e principalmente das nossas rebeldias. Quantas desculpas não damos ao sair do corpo do outro lado? Então ajuda-nos, Jesus, a porfiarmos contigo, que está conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem. Então, voltando um pouquinho, nosso último parágrafo, em que ela diz assim: foi mesmo por essa forma essencialmente poética, maravilhosa, que obtive a longa série de ensaios literários fornecido pelos habitantes do invisível e até agora mantidos no segredo das gavetas, e não psicograficamente. Da psicografia, os espíritos que me assistiam apenas se utilizavam para os serviços de receituário e pequenas mensagens instrutivas referentes ao ambiente em que trabalhávamos.
E posso mesmo dizer que foi graças a esse estranho convívio com os espíritos que me advieram as únicas horas de felicidade e alegria que desfrutei neste mundo, como a resistência para os testemunhos que fui chamada a apresentar à frente da grande lei. Paramos aí, vamos retomar agora. No entanto, as referidas mensagens e os apontamentos, quando você pega a palavra apontamento, o conceito é o quê? Resumo. Então ela ia, desdobrava consciente, ouvia as histórias e via, nós já explicamos isso, ouvia e via. Porque tudo fica gravado no mundo espiritual. Quando eu chegar no mundo espiritual, ficar frente a frente, Conceição, vem cá, vamos ver aquele dia 12 de junho de 2023, aonde tu estavas, tu lembras? Quando eu olhar aquilo, o painel, pensa, o painel vai se abrir e eu vou ver toda a cena como se eu fosse apenas um telespectador, apenas olhando e vendo. Porque esses são recursos do mundo espiritual, é assim. No entanto, as referidas mensagens e os apontamentos feitos ao despertar, tá vendo? Ela ia no mundo espiritual, ouvia e via. Quando ela despertava pela manhã, ela fazia o quê? Os apontamentos. Eram bastante vagos, não apresentando nem a afeição romântica, nem as conclusões doutrinárias, que depois, para eles, criou o seu compilador. Quem é o compilador? Leon Denis. É o Leon Denis. O conceito da palavra compilador. Indivíduo que enfeixa numa única obra textos, documentos de origem diversas. Esse é o compilador. E quem é o compilador do Memórias de um Suicida? Leon Denis. Então, Camilo contava as histórias. Ela acordava e fazia as suas anotações, os seus apontamentos. Tinha tudo isso, como ela bem contou aqui, guardado em uma gaveta. Então, ela diz, não apresentando esses textos nem a afeição romântica, nem as conclusões doutrinárias, que depois, para eles, criou o seu compilador, Leon Denis, por lhes desejar aplicar meio suave de expor verdades amargas. Ela contava o texto, ali estavam os textos, ela disse, vamos contar essa história, mas vamos usar aqui palavras mais suaves. Por quê, gente? Os espíritos superiores, eles têm muita preocupação com o que eles escrevem, que quando eu estou lendo, eu projeto. Então, esses espíritos nobres, eles se preocupam que tipo do que eu vou projetar com a leitura que eles estão fazendo. Por isso é que o Livro dos Médiuns diz que a gente reconhece os espíritos superiores pela sua linguagem. O espírito que vai dar, até por ter sido na sua última encarnação um homem superculto, também é ele que vai dar essa forma romanceada e esse fecho doutrinário. Lembrando que Leon Denis foi conterrâneo de Allan Kardec e se tornou um grande divulgador do espiritismo. Ele era palestrante, conferencista, fazia palestras ali na Europa, gente. Havia congressos espíritas naquela época e ele participava. E como espírita, ele saiu fazendo a divulgação do espiritismo, como palestrante espírita, falando a linha realmente espírita dele. Ficou claro isso? Meio suave de expor verdades amargas. Então, como falar de suicídio de uma forma que não choque, que não venha agredir? De expor verdades amargas, mas necessárias no momento que vivemos. É necessário. Perguntar-se-á por que o próprio Camilo não o fez? Porque ele não era romancista? Por que ele mesmo não fez? Pois teria certamente capacidade para tanto. Responderei que, olha a resposta da Dona Ivone, até o momento em que estas linhas vão sendo traçadas, essas aqui da introdução, ignoro
tanto como qualquer outra pessoa. Ela está dizendo, eu não sei onde está Camilo. Eu não sei por que ele não fez, não sei aonde ele está, não sei, eu ignoro. Talvez eu mesma tivesse de dar ainda os testemunhos que mais tarde provei. Talvez não fizesse a tempo as renúncias indispensáveis ao verdadeiro intercâmbio com o além, ou a insuficiência dos meus cabedais intelectuais não permitisse facilidade a um classicista do seu valor. Ela contou a história? Contou. Teria que vir corrigir. Por que ela fala, ela não teria capacidade? O espírito, quando ele vai psicografar, ele utiliza os recursos do médium. Vamos simplificar. Eu sou uma excelente cozinheira, só fazendo de conta. E de repente a Aramita me convida para cozinhar na casa e na cozinha da Aramita. Só que quando eu cheguei na cozinha, o único tempero que tinha era o sal. Só. E uma proteína. Não uma proteína, vamos pegar algo. Então eu pergunto, apesar de todo o meu saber, eu terei como fazer uma excelente comida tendo apenas só o sal? Não. Mas é o que a cozinha dela me ofereceu. Isso é o médium. O espírito pode ter grandes informações, mas ele vai utilizar os recursos do médium. Por quê? Porque espírito não dita a palavra. Os espíritos eles se comunicam pelo pensamento. Ele transmite pensamento e pensamento não é vocabulário. Quem reverte o pensamento de vocabulário é o médium. Então, por que a gente vai pegar o livro A Gênese, Galileu Galilei, tendo como médium Camille Flammarion, que era astrônomo. Então, olha a facilidade que Galileu teve para trazer aqueles textos do livro A Gênese através da mediunidade de Camille Flammarion. C.F. era ele. Não era Conceição Freitas, não. Era Camille Flammarion. Então, aqui é isso que ela está falando. Talvez ela não tivesse recursos o suficiente, mas ela está aqui levantando suposições. Ou a insuficiência dos meus cabedais intelectuais não permitisse facilidade a um classicista do seu valor, dada a pobreza da minha faculdade mediúnica. Jamais perquiri, jamais perguntou, aliás, dos espíritos a razão de tal acontecimento. Ela nunca perguntou. Por que o próprio Camilo não veio para fazer isso? De outro lado, durante cerca de 4 anos, vi-me na impossibilidade de manter intercâmbio normal com os espíritos, por motivos independentes de minha vontade. É a suspensão temporária da mediunidade. Ela passou 4 anos sem nenhuma comunicação com o além. E a gente vai encontrar isso no livro dos médiuns. A suspensão temporária da faculdade mediúnica. E quando as barreiras existentes foram arredadas do meu caminho, o autor das mensagens só acudiu aos meus reiterados apelos. Foram poucas vezes que ela pediu? Muitas vezes, né? Ela apelou a fim de participar sua próxima volta à existência planetária. Vou reencarnar. Fui. E o material ficou na mão dela. Encontrei-me, então, em situação difícil para redigir o trabalho, dando feição doutrinária e educativa às revelações concedidas ao meu espírito durante o sono magnético, as quais eu sabia desejarem as nobres entidades assistentes fossem transmitidas à coletividade, pois eu não era escritora, não me sobrando capacidade para, por mim mesma, tentar a experiência. Releguei-os, portanto, ao esquecimento de uma gaveta de secretária e orei, suplicando auxílio e inspiração. Orei, porém, durante 8 anos. Então, olha só, ela tinha esses apontamentos, ficou guardado. Passou 4 anos sem nenhuma comunicação com o além. E agora mais
8 anos. Somando, só aí já foram quanto tempo? 12 anos. Orei, porém, durante 8 anos, diariamente, sentindo no coração o ardor de uma chama viva de intuição, segredando-me a guardar. Segredar é aquela voz baixinha, ali no segredo, né? Aguardasse o futuro, não destruindo os antigos manuscritos. Até que, há cerca de 1 ano, aí nós estamos aí aproximadamente, gente, vamos já descobrir, 1953. Então, quantos anos ela está aqui? 50, vai fazer 53. 53 anos. Olha lá o tempo. Ela recebeu esse material, ela tinha 20 e poucos anos, quando ela começou a escrever. 1926. Olha aí, 1926, nós estamos em 1953. E o material ainda não foi publicado. Até que, há cerca de 1 ano, 1953, recebi instruções a fim de prosseguir, pois ser-me-ia concedida a necessária assistência. Opa, Camilo estava encarnado já. Quem viria? Prosseguindo, porém, direi que tenho as mais fortes razões para afirmar que a palavra dos Espíritos é cena viva e criadora, real, perfeita, sendo também uma vibração do pensamento capaz de manter, pela ação da vontade, o que desejar. Vocês vão ver aqui nessas obras, vai ficar muito clara a ação dos pensamentos. Então, eu solicito que você vá lá no livro A Gênese de Allan Kardec e dê uma lida no capítulo, se não me falha a memória, é o 14, os fluidos. Que aí você vai entender claramente a ação do pensamento sobre os fluidos. Então, aqui, quando eu estou na Terra, a gente pensa, mas a gente não tem consciência que a história está acontecendo. Eu estou plasmando, tem vida. Por isso aqui no livro A Gênese, o professor Allan Kardec vai dizer, quando tu pensa matando alguém, o assassinato aconteceu, ele foi plasmado. Isso ficou na psicosfera. Ali naquele ambiente existe essa cena de assassinato. Por isso que Jesus falava do pecado por pensamento. Porque quando eu penso, eu manipulo o fluido. Agora imagina quando eu começar a utilizar... Porque eu sou co-criador, eu sou filho de Deus, eu tenho DNA divino. Como é que é a história do livro Gênesis de Moisés? E disse Deus, e ele foi criando, lembra? Com a palavra. E disse Deus, e quis Deus. Foi assim, é a criação. É uma metáfora linda, mas é assim. Tudo que eu penso, eu manipulo esse fluido e fica a imagem no ambiente. Por exemplo... O nosso lar, ele tem a psicosfera, as características do pensamento daquele grupo que está lá dentro. Por que às vezes a gente entra numa instituição religiosa e a gente sente um bem-estar muito grande? Porque as pessoas ali estão orando, estão pedindo perdão, estão tentando se recuperar. Então, é um ambiente de pensamentos agradáveis. Então, você sente um certo bem-estar. Mas se você entrar no inferninho, a psicosfera do ambiente, as imagens plasmadas ali, se você não for um pouco só equilibrado, daqui a pouco tu está em cima da mesa dançando e tirando a roupa. Entende? Basta só um pouquinho de álcool para alterar totalmente a consciência, por causa do ambiente. Então aqui ela está dizendo o quê? Que as histórias contadas eram vivas. Ela via. Por quê? Porque à medida que Camilo ia contando, a história ia sendo plasmada na psicosfera. Eu não preciso estar desencarnado para ter essa capacidade. Encarnado nós temos. Tem uma história bem peculiar do Chico. A senhorinha tinha dúvida sobre o receituário do Dr. Bezerra, que veio através das mãos de Chico. E ela foi atrás de Chico, o Chico estava a caminho para pegar o trem para ir para a Fazenda Modelo, ele já estava em cima da hora. E aí ela tentou, ele disse, minha filha, volte à noite no centro, que agora eu estou com pouco tempo. Volte, e foi andando, né, para pegar o trem. O Emmanuel apareceu para ele e disse, volte e atenda a nossa irmã. Mas volte. Aí ele voltou, explicou para ela como era aquele receituário, né, que era homeopático, explicou tudo bonitinho.
E aí foi pegar o trem. Quando ele estava a caminho, o Emmanuel disse assim: Chico, olhe para trás. Quando ele olhou, a senhorinha estava dando adeus e dizia assim: Chico, vá com Deus. Quando ela dizia isso, vá com Deus, que é o pensamento, não é a palavra, ela manipula o fluido, forma-se uma luz e aquela luz vai em direção ao Chico e envolve o Chico no bem-estar. Aí o Emmanuel disse: imagina, Chico, se você não tivesse voltado, ela estaria mandando você ir com quem? Aí por isso que a pessoa chega em casa quebrado, cansado, mal-humorado, irritado. Claro, com esse tanto de vibração que tu recebeu o dia todo. Agora pensa o contrário. Se cada pessoa que cruzasse o teu caminho, tu fosse um instrumento de Deus, quantas pessoas iam dizer: oh, Narum, muito obrigada, minha filha, vá com Deus. Olha, vibração de luz. Outra mais na frente: oh, Narum, obrigada, minha filha, vá com Deus. Oh, outra vibração. Final da noite ela está totalmente firme, forte, alegre, feliz, por conta das vibrações que recebeu. Então, isso que eu acabo doando, eu também acabo assimilando, porque isso nasceu em mim. Continua ela. Prosseguindo, porém, direi que tenho as mais fortes razões para afirmar que a palavra dos Espíritos é cena viva e criadora. Era exatamente isso que eu estava explicando e agora você já conseguiu entender. Por que a palavra dos Espíritos é cena viva e criadora, real e perfeita. Sendo também uma vibração do pensamento capaz de manter, pela ação da vontade, o que desejar. Manter a imagem. Então, gente, imagina as nossas conversas. O que a gente está plasmando? Durante cerca de 30 anos tenho penetrado de algum modo os mistérios do mundo invisível. E não foi outra coisa o que lá percebi. É de notar, todavia, que ao despertar, a lembrança somente me acompanhava quando os assistentes me autorizavam a recordar. Ou seja, ela lembrava de tudo? Não. Na maioria das vezes em que me foram facultados estes voos, apenas permaneceu a impressão do acontecido, a íntima certeza de que convivera por instantes com os espíritos, mas não a lembrança. Os mais insignificantes detalhes poderão ser notados quando um espírito iluminado ou apenas esclarecido falar, e ela colocou esse falar entre aspas. Por quê? Porque espírito não fala. Quando eu uso a palavra, quando eu digo falar, eu estou falando de vocabulário. Os espíritos não... Como que os espíritos se comunicam? Pensamento. Vamos pegar para a gente entender bem encontro do nosso Senhor Jesus Cristo com Emmanuel. Na verdade, com o senador Públio. Qual era o idioma do senador? O latim, porque ele era romano. E ele, preocupado, qual idioma que ele iria falar com Jesus, porque Jesus falava o aramaico. Quando ele encontrou Jesus, Jesus abriu a boca. E ele ouvia tudo em latim. No recôndito da alma. No recôndito da alma. Ele ouvia na sua língua natal. Então, o pensamento, ele não é vocabulário. Por isso que ela colocou aqui o falar entre aspas. Iluminado ou apenas esclarecido, falar como, por exemplo, uma camada de pó sobre um móvel. Um esvoaçar de brisa agitando um cortinado. Um véu, um laço de fita graciosa, mesmo com o brilho da seda no vestuário feminino. O estrelejar das chamas na lareira e até o perfume, pois tudo isso tive a ocasião de observar na palavra mágica de Camilo, de Vitor Hugo, de Charles e até do apóstolo do Espiritismo no Brasil, Bezerra de Menezes, a quem desde o berço fui habituada a venerar,
por meus pais. Certa vez em que Camilo descrevia uma tarde de inverno rigoroso em Portugal, juntamente com um interior aquecido por lareira bem acesa, sentia invadir-me tal sensação de frio que tiritei, buscando as chamas para aquecer-me, enquanto, satisfeito com a experiência, Camilo se punha a rir. Ele descrevendo um ambiente de muito frio em Portugal, ela começou a sentir frio também. Tipo assim, olha lá, médio, né? E consegui envolver. Aliás, o fenômeno não será certamente novo. Quem é médio ostensivo, às vezes, olha que Manaus é quente, né? Às vezes chega um espírito e ele diz, eu estou com muito frio. E o médio sente frio mesmo. Ele sente o que o espírito está sentindo. Mas o professor aqui está comentando que no momento da reunião mediúnica, o médio sentiu frio e, às vezes, o médio de apoio, ou até mesmo o dialogador, também acaba sentindo as mesmas impressões do médio. Isso é uma regra? Não. Isso vai depender do médio de apoio ou do dialogador, porque tem médio de apoio, dialogador, que não tem realmente uma sensibilidade mediúnica, não consegue entender, não consegue perceber. Mas se esse médio de apoio ou dialogador for uma pessoa que tem a sensibilidade mediúnica, ele pode sim vir a perceber, realmente sentir o frio. Não é verdade? Isso também acontece. Aliás, o fenômeno não será certamente novo. Não foi por outra forma que João Evangelista obteve os ditados para o seu Apocalipse e que os profetas da Judéia receberam as revelações com que instruíam o povo. Porque João Evangelista, como que ele escreveu o Apocalipse? Era sonhos, entre aspas. Ele dormia, via, ouvia, e quando ele voltava, ele trazia aquelas imagens e ele transcrevia. Daí surgiu o livro Apocalipse, que é um livro dificílimo para ler, porque ele é rico em simbologias. No Apocalipse, versículo 10, 11 e seguintes, do primeiro capítulo, o eminente servo do Senhor positiva o fenômeno a que aludimos. Em pequenas palavras, abre aspas, e agora ela vai pegando aqui o capítulo 1, versículo 10 e 11 do Apocalipse. Diz João Evangelista: eu fui arrebatado em espírito um dia de domingo, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Como de trombeta. Trombeta é baixinho? Não. Então, uma voz bem alta, que dizia: o que vês, escreve-o em um livro e envia-o às 7 igrejas. Lembrando aqui que nós estamos, ele já estava aí com quase seus 90 anos, então vamos acreditar que nós estamos aqui no ano, talvez no ano 70 da era cristã, tá? Então, quando você pega aqui a palavra igreja, você não vai pensar no templo. O conceito da palavra, a etimologia da palavra é congregação. Envia a 7 congregação. E a palavra 7, dentro da cultura hebraica, quer dizer o número do homem. Então, tu vê, numa coisinha de nada, já 2 informações que, se você for pegar ao pé da letra, então você tem, por isso que eu digo, para a gente estudar Apocalipse, não é uma leitura fácil, e a gente tem que estar munido de determinadas informações para a gente poder interpretar. Fecha aspas, ela colocou etc, etc. E todo o importante volume, que é o Apocalipse, foi narrado ao apóstolo assim, por meio de cenas reais, palpitantes, vivas, em visões detalhadas e precisas. Ela está dizendo, João Evangelista foi assim. O Espiritismo tem amplamente tratado de todos esses interessantes casos para que não se torne causa de admiração que vimos expondo. E no primeiro capítulo da magistral obra de Allan Kardec, o livro A Gênese, existe este tópico no item 9.
certamente muito conhecido dos estudantes da doutrina dos Espíritos. Abre aspas. Aí ela vai pegar Allan Kardec, livro A Gênese, item 9. As instruções dos Espíritos podem ser transmitidas por diversos meios. Pela simples inspiração, pela audição da palavra, pela visibilidade dos Espíritos instrutores, nas visões e aparições, quer em sonho, quer em estado de vigília, do que há muitos exemplos na Bíblia, no Evangelho e nos livros sagrados de todos os povos. Essa é a fala do professor Allan Kardec, que ela anotou. Mas olha, gente, eu sou médium, ela está dizendo assim, eu estou apresentando para vocês uma faculdade. Eu não psicografei, mas isso não quer dizer que não é autêntico o que está aqui. Eu realmente vi, ouvi todas as histórias. Continua a dona Ivone. Longe de mim a veleidade, ou seja, a ideia, a caprichosa, a fantasia, de me colocar em plano equivalente ao daquele missionário acima citado, que é João Evangelista, isto é, João Evangelista. Pelas dificuldades com que lutei a fim de compor este volume, patenteadas, ou seja, registradas, ficaram ao meu raciocínio as bagagens de inferioridades que me deprimem o espírito. O discípulo amado, João Evangelista, porém, que, sendo um missionário escolhido, era também modesto pescador. Teve, sem dúvida, o seu assistente espiritual para poder descrever as belas páginas aureoladas de ciência e ensinamentos outros, de valor incontestável, os quais romperiam os séculos glorificando a verdade. É bem provável que o próprio mestre fosse aquele assistente. Na obscuridade da existência em que amargo experiências e testemunhos decisivos, deu-me a misericórdia do mesmo amado Senhor 3 servos dedicados da sua gloriosa doutrina de amor e de luz como tutelares, que acudissem às necessidades urgentes do trabalho reparador que me estava afeto, socorrendo a penúria intelectual que me afligia, incapacitando-me de transladar, ou seja, de transcrever para o papel os ditados que entidades afim me confiavam em visões punjantes, ou seja, fortes, de força e de vida. Charles, Bezerra de Menezes e Leon Denis. Esses 3 corações que ajudaram ela. Não posso ajuizar quanto aos méritos desta obra. Proibi-me, durante muito tempo, levá-la ao conhecimento alheio, reconhecendo-me incapaz de analisá-la. Não me sinto sequer à altura de rejeitá-la, como não ouso também aceitá-la. Vós o fareis por mim. De uma coisa, porém, estou bem certa, é que estas páginas foram elaboradas do princípio ao fim, com o máximo respeito à doutrina dos Espíritos e sob a invocação sincera do nome sacrossanto do Altíssimo. Ivone do Amaral Pereira, Rio de Janeiro, 18 de maio de 1954. É por isso que ainda há pouco a titia colocou, quando ela colocou cerca de 1 ano, recebi instruções, então, ou seja, em 1953. Foi quando ela recebeu a instrução que ela iria pegar todo aquele material e que esse material iria agora ser trabalhado para se tornar um romance e ter ali um feixe doutrinário. E assim nós conseguimos finalizar a fala da dona Ivone. Se Deus nos permitir, o nosso próximo estudo, nós vamos ver o prefácio da 2ª edição com Leon Denis. E essa mensagem de Leon Denis foi em 1957, a 2ª edição. Lembrando que ele desencarnou em 1927. Então, nós temos aqui 30 anos depois. Foi bom? Muitas informações?
Agora vamos para as perguntas. A pergunta da nossa querida irmã Valquíria. Ela está perguntando sobre o desdobramento. Então, todos nós desdobramos. Então, por que uns lembram e outros não lembram? Se isso seria merecimento lembrar. Essa é a pergunta, né? No Livro dos Espíritos tem um capítulo chamado Emancipação da Alma. É muito bom a gente dar uma lida para a gente entender bem o desdobramento. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele chama o sono do horário do recreio do espírito. Ele usa o termo recreio. O que acontece? Nós somos um espírito limitados a um corpo físico. O corpo físico, ele é uma prisão para o espírito. Porque o espírito, ele fica limitado a 5 sentidos. Raríssimas vezes eu consigo captar o pensamento. Então, o espírito está preso no corpo. O médium, para ele ter um contato com o mundo espiritual, ele tem que ter uma predisposição orgânica. Ou seja, é como se a porta para ele enxergar o mundo espiritual, caso seja nos olhos, é como se essa porta tivesse uma predisposição orgânica para que ele enxergue o mundo espiritual. Isso é o médium, quando a gente fala de uma predisposição orgânica. Ele tem uma predisposição orgânica para ouvir os espíritos. Para enxergar. É orgânico, que não tem absolutamente nada a ver com moral. É o corpo com a predisposição orgânica para a comunicação com o mundo espiritual. Se eu for pegar o apóstolo Paulo, ele, como Saulo de Tarso, ele não tinha nenhuma porta aberta. Porque ele não tinha predisposição orgânica como médium. Ele estava aprisionado ao corpo. Quando ele foi se moralizando, o espírito passou a sobrepor a matéria. E a matéria já não tinha mais tanta influência sobre ele ao ponto de aprisioná-lo. É uma predisposição orgânica? Não. É ele, espírito, se sobrepondo à matéria. Vamos então trazer agora para o processo da emancipação. O momento do sono, da emancipação da alma, é o lazer para todos nós. Todos nós à noite, no momento, às vezes 2, 3 horas, é aquele momento que tu dá aquela pacada total, que tu morreu. Isso que eu digo, eu morro todo dia, né? Você morreu, você apagou. Você sai e vai se encontrar com os seus afins. Ou às vezes você desdobra e fica dentro do próprio quarto com os seus afins, dependendo das suas companhias. Então você pode sair do corpo e você de repente pode participar de cursos noturnos, palestras. Você pode às vezes voltar para o seu ambiente profissional, porque ali tem um ambiente espiritual daquele local. Você, de repente, às vezes tem uma dúvida num estudo em alguma coisa, você pode, se você tem esse interesse, se você gosta do estudo, você vai se encontrar com determinados espíritos que irão te ajudar. Ok? Quem é que está participando de tudo isso? É o espírito ou é o cérebro? Espírito. É o espírito. Quando o espírito, ele retoma ao seu corpo físico, a máquina cerebral, ela não tem capacidade de decodificar tudo que o espírito viveu. Mas tinha aqueles casos, do caso da Ivone, que ela lembra, aí é uma predisposição orgânica, é a faculdade mediúnica dela. Mas ainda assim, nem tudo ela tem permissão de lembrar. Por isso é que o professor Allan Kardec coloca como médium, que hoje nós chamamos de médium, naquela época do Cristo se chamava dos profetas. Lembra que os profetas tinham sonhos? Né? Os profetas tinham sonhos, tinham visões. Então isso é uma predisposição orgânica para ela poder recordar. Daí ela ser uma médium. Entendestes? O nosso caso, a gente não lembra? Não. Às vezes, por permissão divina, aí entra a assistência espiritual, da mesma forma que eles podem ir lá dizer, isso ela não vai lembrar, e apaga da memória, eles também podem, isso a Conceição precisa lembrar. E a gente acorda e lembra. Mas tia, e se eu não acordo, não lembro de nada? Não importa, tu vai carregar a intuição. Sabe aquela dúvida que tu tinha, que tu estava batendo a cabeça, de repente tu acorda, aí você vai ler aquele material, tchum!
É isso, por que eu não vi isso antes? Não é que tu está tirando da tua cabeça. Tu recebeu essa informação, agora tu estás recordando por forma de intuição. Entendeste? Então, as intuições que nós acordamos pela manhã é resultado desses encontros. E essas intuições, gente, pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Depende com quem tu está. Entendeu? Então, depende com quem você vai estar. Ai, tia, chega, deu arrepio na coluna. Como é que eu faço, tia, para encontrar os bons espíritos? Fala quem tu és e a gente sabe quem são as nossas companhias. É a coisa mais certa. Porque às vezes a gente se contém o dia inteiro, mas o nosso pensamento pega fogo. Então, por isso é que eu digo, não me basta só não fazer. Eu preciso não fazer e não pensar. Porque se eu não faço, mas passo o dia inteiro pensando, eu estou em sintonia com aquilo que eu estou pensando. Ao sair do corpo, eu vou realizar o que eu pensei o dia inteiro. Agora imagina quando eu usar tudo isso para o bem. Quando a gente fala de mediunidade, é uma predisposição orgânica. Nunca nós podemos vincular mediunidade a nível moral. Porque eu posso ser médio e ser uma pessoa imoral. O que dá a qualidade mediúnica é a minha conduta moral. Gente, vamos encerrar, o nosso tempo já foi. Foi bom? Muitas lições, né? Nós estamos entendendo a obra, como ela foi escrita, ficou bem claro. Nós ticamos bem, né? Para que todos realmente possamos assim entender. Então, vamos agradecer. Vou pedir ao professor Valdeir, venha fazer a nossa prece de gratidão, professor. Pai nosso que estais nos céus, na glória da criação, recebe, Senhor, nossa prece da forja do coração. Santificado, Senhor, seja o teu nome divino em minha alma de menino que confia no teu amor. Venha a nós o teu reinado de paz e misericórdia, que espalhe a luz da concórdia sobre o mundo atormentado. Que a tua vontade assim, que não hesita nem erra, seja feita em toda a terra e em todos os céus sem fim. Dá-nos hoje do celeiro da tua imensa alegria o pão nosso que sacia a fome do mundo inteiro. Perdoa, Pai, nesta vida os erros que praticamos, assim como perdoamos toda ofensa recebida. Não deixes que a tentação nos fira a carne mortal, nem permitas que o mal nos domine o coração. Em tua luz que nos beija, em teu reino ilimitado, sejas, Pai, glorificado, agora e sempre, assim seja.